Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um aprofundamento sobre as transformações do espaço geográfico e sociedade. Eu sou o professor Kleber Araújo e estarei aqui hoje com duas pessoas na Libras, que é a Bianca e o Igor. Espero que vocês todos estejam ótimos e vamos lá para as nossas habilidades de hoje. Primeiro, lá na nossa tela, transformações do espaço geográfico e sociedade, sistematização, aula 2. Hoje, então, é a nossa última aula de sistematização. Na primeira aula e na segunda aula, nós estamos resumindo aí tudo que a gente abordou nas aulas anteriores. Por isso que é uma sistematização. Tudo bem? E quais são aí as nossas habilidades? Mais uma vez, nós temos investigar e analisar situações problema, envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E olha que a gente trabalhou muitas mídias esse primeiro bimestre, hein? E vamos lá para a nossa próxima habilidade, que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade e campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, etc., explicitando suas ambiguidades. Qual que é a nossa estratégia principal? Sala de aula invertida, onde o aluno é o protagonista e o professor vai fazendo aí a mediação. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o pensamento de Paul Vidal de Lablache, usando uma de suas teorias para estudar um povo específico e vamos finalizar aí recapitulando o pensamento de Milton Santos. Então, pode voltar para mim. Na sistematização 2, então, a gente vai terminar o conteúdo do Paul Vidal de Lablache, que a gente estava falando na aula anterior. Então, para quem não viu a aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o pensamento do Friedrich Hexel e depois do Paul Vidal de Lablache. E a gente viu o contexto histórico dos dois pensadores do século XIX. Um pensava diferente do outro. E nas aulas anteriores a gente fez até um mapa mental, fazendo uma batalha mental entre os dois, para ver qual que tinha o pensamento mais interessante, no caso, ou entre aspas, mais correto para aquela época. Tudo bem? Então hoje a gente vai se ampliar, no caso aí, a gente vai ampliar o nosso conhecimento, o nosso aprofundamento sobre o Paul Vidal de Lablache e depois a gente fecha o nosso conteúdo falando sobre o Milton Santos. Beleza? Então vamos lá para o nosso slide para a gente dar uma olhadinha um pouco mais sobre o Paul Vidal de Lablache. Nas aulas anteriores, a gente comentou a respeito do pensamento dele. Lembrando que ele é um pensador, um geógrafo do século XIX. O que o Paul Vidal de Lablache pensava? Para Lablache, um Estado deve planejar a apropriação do espaço geográfico, considerando e conhecendo todas as características naturais e humanas de seu território. Defendia que o homem pode intervir, modificar a natureza e vencer os obstáculos impostos pelas condições naturais em determinadas regiões, como, por exemplo, uma cordilheira de montanhas, um deserto, um solo pobre, e etc. Então, vimos aí que é um pensamento completamente diferente do Friedrich Hexel, que imaginava que os seres humanos eles seriam classificados como superiores ou inferiores baseado na região onde eles moravam. Então lembrem-se lá que a gente comentou que o Friedrich Hexel dizia que pessoas de países mais quentes, como aqui o pessoal da América do Sul ou o pessoal da África, seriam pessoas inferiores porque o calor ia deixar elas mais preguiçosas e com isso elas estudariam menos. Então elas seriam classificadas como inferiores. E o Paul Vidal de Lablache ele pensava exatamente o contrário. Ele dizia que os seres humanos eles têm a capacidade de vencer os obstáculos que a natureza impõe. Tudo bem? Que a natureza aí no caso nos impõe. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso próximo slide.
E agora vamos recapitular o contexto histórico e geográfico da vida de Lablache. Vamos dar uma olhada no contexto dele, o contexto histórico da vida dele. Se ele nasceu no século XIX, no final aí do século XIX, então ele viveu a Belle Époque. E o que foi a Belle Époque, que a gente falou tanto aí nas aulas anteriores? A Belle Époque, que é uma expressão francesa que significa bela época, foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, que começou no final do século XIX, com o final da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Bem, avançando mais um pouco, indo lá para baixo, é considerada uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países europeus. A Belle Époque foi representada por uma cultura urbana de divertimento, incentivada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, os quais aproximaram ainda mais as principais cidades do planeta. Então pode voltar para mim? Basicamente, na Belle Époque, a gente está falando de um período em que a Europa ela se desenvolve bastante e nós também estamos falando de um período de paz, que era chamado de paz armada. Por quê? Ao mesmo tempo em que eles estavam se desenvolvendo, novas tecnologias estavam surgindo, eles também estavam criando novas armas, novos armamentos. Então é um período de paz, mas a gente vai chamar de paz armada. Mas por que eles estavam, no momento de paz, desenvolvendo tantas armas? Porque eles imaginavam que com aquele momento, que aquele momento de paz, no caso, ele poderia não durar. E se ele não durasse, e se ocorresse alguma guerra, se você estivesse bem armado, você conseguiria se proteger e também conseguiria ampliar o seu território. E muitos países da Europa queriam aumentar as suas fronteiras. Isso através de acordos, através de guerras. Aí, esse período, então, é um período das grandes invenções, que eu falei na aula anterior. Nós temos o surgimento do telefone, do rádio, da fotografia, do cinema. No comecinho do século XX, nós temos também o surgimento do avião. Então são grandes inovações tecnológicas no momento de paz e parece que tudo é bonito, nós estamos num momento de felicidade. Porém, a paz ela era apenas para alguns grupos de indivíduos na Europa. Por quê? A gente tem que lembrar que na Europa nós tínhamos também muita desigualdade de classes sociais. Então os ricos iam viver de maneira incrível, mas se você fosse pobre, a situação não seria fácil. E se você pertencesse a uma das colônias em que os países europeus estavam, aí a situação era pior ainda. Então, eles exploravam as colônias, principalmente as colônias africanas, exploravam, traziam as riquezas para o continente europeu e viviam aí no luxo. Enquanto esses países eles viviam na pobreza. Vamos avançar mais um pouquinho lá nos nossos slides. Bem, aqui. A Belle Époque foi um período de intensas transformações na sociedade europeia. Do campo de vista tecnológico, a Belle Époque é caracterizada como o período onde surgiram as grandes invenções que mudaram o mundo contemporâneo, como a lâmpada elétrica, a fotografia, o cinema, o automóvel, dentre outras. Esse período também é chamado de paz armada, pois apesar de não estar em guerra, os países europeus estavam fazendo um alto investimento em novos armamentos. E para representar a Belle Époque, esse período da Bela Época, eu falei para vocês sobre a Exposição Universal de 1889 em Paris. O que foi essa exposição? Foi a exposição para inaugurar a Torre Eiffel, que todo mundo conhece. Então a Torre Eiffel foi inaugurada em 1889 na grande feira, da grande exposição universal. E o que essa exposição tinha de especial? Bem, vamos lá. Calcula-se que cerca de 32 milhões de pessoas visitaram a exposição, que incluía o Palácio das Belas Artes e o Palácio
das artes liberais. Casas chinesas, templos maias, pavilhões indianos, mesquitas e inúmeros pavilhões de colônias e países do mundo deleitavam os olhares dos visitantes. Como em todas as exposições universais, houve uma grande reunião das elites intelectuais em Paris, com a apresentação de muitos artigos científicos e tecnológicos. No total, 35 países fizeram contribuições para essa exposição. Bem, só que nós temos um problema, né? Porque a maioria dos artigos e estudos científicos apresentados nessa feira eram racistas e xenófobos, né? Eles eram artigos científicos que, em vez de promover, né? Às vezes podem voltar para mim. Em vez de promover a cultura dos outros povos, era uma feira que servia para você dizer que eles eram inferiores. Então, eles colocaram, né, separaram pavilhões, onde eles mostravam a cultura, né, desses povos, povos africanos, povos da América do Sul. Olha só como eles têm uma cultura diferente. Então, se a gente para pensar, parece ser uma feira muito legal. Só que quando você chegava lá, a feira, ela basicamente era uma forma de você mostrar que eles eram inferiores. Eu mostrei na aula passada um dos cartazes da feira que tinha lá um grupo de africanos e embaixo na legenda aparecia escrito Os Selvagens da África. Então, eles queriam dizer que esses povos eram selvagens, eram inferiores. E isso serviu para quê? Por que você vai dizer que um povo é inferior ao outro? Basicamente para você poder explorar eles, tá? Então, é o que acontecia na Europa. Eles exploravam o território africano, né? E depois eles justificavam isso falando que eles eram superiores, por isso eles podiam fazer essa exploração. Vamos lá para o nosso próximo slide. Bem, aqui nós estamos falando do neocolonialismo e a partilha da África. Nesse período, pessoal, nós estamos falando aí quando a África foi dividida entre os países europeus. Se vocês observarem a imagem da tela, nós temos um homem, né, que ele está com um pé numa ponta da África e o outro pé na outra ponta. Essa imagem ela serve para você explicar o quê? Para a gente ter uma ideia de que eles dominaram o território inteiro da África, né? Então, nós temos um europeu com os dois pés na África. E basicamente falando, né? Olha, a África é nossa. E se vocês observarem, ele está retratado de maneira bem grande, né? Então, ele é um homem gigantesco. É para mostrar a relação de poder. Então, eles colocam a África embaixo e colocam esse homem na parte de cima, com os dois pés na África. Então a África ela fica embaixo, né, sendo rebaixada, e esse homem europeu visto como um grande líder, uma figura importante e a figura que vai comandar aí esses países. É uma imagem bem que representa bem esse período, mas é ao mesmo tempo bem triste, né? Bem, indo lá só para o finalzinho desse texto, as potências colonialistas incluem a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, Portugal, Itália, a Bélgica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Áustria-Hungria e o Império Otomano. Todos esses países se dividiram, né, no caso, né, na partilha da África e dominaram aí o continente africano. Bem, como é que foi essa divisão? Essa divisão aconteceu na Conferência de Berlim, que está ali em negrito, que aconteceu entre 1884 e 1885, na qual várias potências europeias reuniram-se com o objetivo de dividir os territórios coloniais no continente africano, destacando-se o marcante processo de dominação britânica, que garantiu aí o monopólio sobre o canal de Suez, que é um canal que foi criado, um canal artificial, para transportar mercadorias da África para a Ásia. Vamos para o nosso mapa mental, rapidamente, sobre aí o Paul Vidal de la Blache. Então, contexto histórico dele, ele viveu aí no período da Bela Época.
E ele também viveu no período do neocolonialismo do século XIX. Bem, um exemplo do neocolonialismo qual que é? É a Conferência de Berlim, que dividiu o território da África. Então eu marquei ali para vocês a partilha da África. Qual que foi a linha de pensamento do Paul Vidal de Lablache? O que ele pensava? Ele pensava numa geografia humana e uma relação dos seres humanos com o meio ambiente. Como isso pode ser usado? Como é que esse pensamento pode ser usado? Exemplo, ao estudarmos as civilizações que enfrentaram as adversidades do clima e relevo para se desenvolverem. Aí, pessoal, isso aqui é um conteúdo extra para vocês. Se vocês conseguirem, pesquisar povos que conseguiram vencer as adversidades do clima, do relevo, mostrem isso aí para o professor e para os amigos de vocês aí em sala de aula, porque isso vai enriquecer o debate. Então, faça uma pesquisa rápida, bem rapidinha. Pesquisem sobre povos que conseguiram vencer as adversidades do clima e do relevo e conseguiram prosperar, beleza? Façam isso, mostrem para os alunos em sala de aula e para os professores e enriqueçam esse debate. Por quê? Eu escolhi um povo bem específico, que eu vou falar sobre eles agorinha, que são os Inuites. Já que é para a gente tentar provar essa teoria do Paul Vidal de Lablache, que os seres humanos conseguem sobreviver em adversidades, com relação aí ao clima, relevo, enfim. Eu escolhi um povo que são os Inuites, que vivem no Ártico, e a gente vai entender um pouquinho da cultura deles e ver se eles conseguiram prosperar, no caso, em situações muito difíceis. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso slide. Na tela, povos do Ártico. Inuit significa povo, na língua lá deles, oficial. E é o nome genérico para grupos humanos culturalmente relacionados que habitam o Ártico, com características físicas que ajudam a sobreviver no frio. Os cílios são pesados para proteger os olhos do brilho do sol, que é refletido no gelo. E seu corpo é geralmente baixo e robusto, conservando mais calor. Então eles são baixinhos e mais fortes. Os Inuites vivem no Ártico há milhares de anos e conservam grandes experiências de sobrevivência no gelo. Além disso, são caçadores de focas muito habilidosos e também são grandes pescadores, o que lhes garante uma boa alimentação mesmo no rigoroso inverno do Ártico. E aqui eu tenho uma imagem de uma mulher Inuit, essa imagem é de 1907. Então, o povo Inuit é um povo que vive no Ártico. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide. Bem, eles aprenderam a conviver com o clima adverso, porque a gente está falando de uma região com um clima muito frio. E ao longo da sua história desenvolveram técnicas para a caça e a pesca em condições muito adversas, sob temperaturas muito abaixo de zero. Suas habilidades tradicionais permitiram a construção de moradias com materiais simples, mas que oferecem razoável segurança e conforto em relação às condições naturais. Eles também possuem um conhecimento astronômico muito rico, assim como a habilidade de se orientarem em meio à uniformidade aí do clima, do gelo, das cadeias de montanhas geladas onde eles vivem. Bem, olha só que imagem interessante que eu coloquei agora na tela. Olha só essa imagem, que diferente. A gente está vendo aqui, pessoal, um óculos de neve feito de ossos, mas eles também podem ser feitos de madeira, tá? E os Inuites usam esse tipo de óculos há milhares de anos. Bem, ele serve de proteção contra os efeitos causados pelo contato dos raios solares com o gelo. Às vezes podem voltar para mim. Basicamente, vocês perceberam que tem uma pequena abertura, bem fininha, na parte do óculos, que é por onde a luz vai entrar.
E muitos inuites, eles colocam fuligem, né, cinzas escuras, na parte interna desse óculos, para deixar a visão bem escura e fazer com que pouca luz entre em contato com os olhos deles. E por que eles fazem isso? Por que a pessoa tem que usar um óculos quando ela está em contato com muita neve? Basicamente, porque os raios solares, eles atingem a neve, né, o gelo, e eles são refletidos no olho da pessoa. E a pessoa pode ter até uma cegueira causada por conta aí de ficar olhando para o gelo, para a neve. Então eles usam óculos, né? E esses óculos são feitos de madeira ou também são feitos de ossos. Então olha só, eles vivem há milhares de anos no Ártico e usam um óculos especial para se proteger aí, né, da luz solar. Vamos para o nosso próximo slide, lá na tela. Eles também utilizam caiaques, né, que são essas embarcações, para pesca e para sua locomoção. E aqui nós temos um grupo de inuites. E os inuites, meus jovens, eles são chamados também de esquimós. Então acho que todo mundo na infância, principalmente, já ouviu falar sobre os esquimós. Só que essa palavra ela está entrando em desuso. Por quê? Quando a gente fala de esquimó, a gente está generalizando os muitos povos que vivem no Ártico. Então existem vários povos e cada povo tem um nome. Os inuites são um desse povo. Então, em vez de você chamar ele de esquimó, você vai chamar de inuit, porque é o povo inuit. Tá? Então, quando a gente fala esquimós, a gente está generalizando. Então, é uma palavra que já está caindo em desuso. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui nós temos a imagem de um inuit, né, numa barraca. E, só mostrar aqui rapidinho, eles vivem nas regiões do Canadá e da Groenlândia. E eles vivem nessas regiões mais ou menos aí, né, desde o ano 5000 antes de Cristo. Legal, né? E aqui nós temos um grupo de inuites cozinhando, né? A alimentação deles basicamente é feita de carne. E no nosso último slide aqui dos inuites, acho que vocês já viram essa imagem em algum lugar. A gente tem aqui um iglu que aparece nos desenhos animados. Os iglus que são feitos aí pelos inuites, primeiro que o iglu ele só é feito quando eles vão para longas distâncias e vão caçar. Então ele sai da casa dele e vai caminhar uma longa distância em busca de alimento, aí eles fazem o iglu. Então o iglu é uma casinha feita de gelo, tá? E o diferencial do iglu é que ele consegue conservar uma boa temperatura dentro dele. Então vamos olhar no nosso slide rapidinho para a gente fechar. A temperatura do lado externo ela chega a menos 45 graus. E dentro do iglu a temperatura pode chegar até 16 graus, que é uma temperatura tolerável. Então ele constrói a casinha de gelo para se proteger. Lá fora está menos 45 e lá dentro está 16 graus. E eles colocam umas camas suspensas para não entrar em contato com o gelo. Então eles conseguem sobreviver nessa situação difícil, né? Bem, agora sim, como o nosso tempo está acabando, a gente vai falar sobre o pensamento de Milton Santos. Eu já vou lá, logo para o nosso mapa mental, que ele já tem um resumão, tá, gente? Então, Milton Santos, ele foi um professor, geógrafo, escritor, colunista, cientista e advogado. Ele fez muita coisa, né, pessoal? Olha só o tanto de coisas que esse cara fez. O cara foi incrível. Qual que é o contexto histórico e geográfico aí do Milton Santos? Brasil do século XX. E quais são os fatos marcantes da vida dele? Ele foi preso na ditadura militar e recebeu o prêmio que é o Vautrin Lud, que é uma espécie de Nobel da Geografia. Então ele recebe aí o Prêmio Nobel de Geografia, né, que é o maior prêmio para o campo dos geógrafos. Qual que é o pensamento dele, né? Um dos vários pensamentos dele. Bem, ele criticou a globalização e também ele fez críticas sobre no caso, a divisão de classes sociais e a desigualdade social no Brasil. E ele fez uma pergunta que é bem interessante. Ele disse o seguinte:
Será que somos de fato cidadãos? Porque numa sociedade totalmente desigual, né, que é o Brasil em que nós vivemos, será que a gente é cidadão? Porque o cidadão ele tem direitos e deveres. Será que os direitos que nós temos estão sendo de fato cumpridos pelas autoridades? Então, numa sociedade desigual, né, que tem essas relações de desigualdade muito grandes, será que a gente é de fato cidadão? Então, essa é uma pergunta que o Milton Santos fazia, né, nos seus debates. Ele queria fazer as pessoas pensarem sobre esse assunto. Então, é um assunto bem interessante, né, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho? Bem, para exemplificar esse pensamento, né, sobre desigualdade social, eu separei aqui uns trechos de uma reportagem bem legal lá do jornal Brasil de Fato, e o texto dessa reportagem é: Como chegamos ao ponto de conviver todos os dias com o inaceitável? Então vou ler só alguns trechinhos, tá, pessoal? Esse material vai estar lá no repositório e vocês podem entrar em contato com ele e ler todo ele na íntegra, tá? Mas aqui eu vou ler só uns pedacinhos. Todos os dias vemos pessoas com fome nas nossas esquinas, sem ter onde morar, sem nenhuma perspectiva de oportunidades e sofrendo injustiças, sem que tenham o direito de uma defesa justa. Todos os dias seguimos nossas vidas, de alguma forma, naturalizando essas atrocidades. Não quero dizer que a gente não liga a mínima, né, e que não ficamos tristes ou de alguma forma impactados, mas muitas vezes achamos que não tem nada que possamos fazer para mudar isso. Também que não vai fazer diferença ajudar uma pessoa, que o problema é muito maior e que o governo precisa de políticas públicas e projetos sociais que assistam as pessoas mais vulneráveis. Mas, para além do nosso contexto político brasileiro, se pararmos para nos analisar, né, como humanidade, dá uma triste sensação de que fracassamos. Bem, aí eu vou descer mais um pouquinho. Ao mesmo tempo, o que me inspira e não me deixa perder a esperança é ter certeza da existência de pessoas maravilhosas que erguem as mangas e vão à luta, sobretudo que sabem da força que uma pequena ação pode ter em nós como sociedade. Outro dia ouvi uma frase do geógrafo Milton Santos que dizia: a cidade é o espaço do acontecer solidário. É sobre isso. Se chegamos até aqui, podemos mudar também a partir daqui. Basta a gente querer e correr atrás para entender como fazemos isso juntos. Não importa quantas pessoas vamos conseguir atingir, o que vale é não aceitarmos mais o inaceitável. Então pode voltar para mim? Quando Milton Santos fala sobre desigualdade social, ele, né, amplia esse debate e nós vemos nessa reportagem lá do canal Brasil de Fato, nós percebemos que a desigualdade social é muito alta e, ao mesmo tempo que é uma situação muito triste, a gente parece que muitas vezes banaliza essa situação. Então é como se fosse algo, entre aspas, normal. Você vê pessoas nas ruas, né, pessoas desempregadas, pessoas passando fome, e isso não pode ser considerado uma coisa normal. Aí vem aquela pergunta, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Será que é só a ajuda do governo? Será que eu, como indivíduo, consigo fazer isso? Aí fica essa pergunta para vocês. Então, na aula de hoje, nessa última sistematização, nós vemos o pensamento de Paul Vidal de Lablache, né, o seu contexto histórico e social. Nós vimos também os Inuits, né, a teoria, né, do Paul Vidal de Lablache colocada em prática, né, sobre esses povos do Ártico, né, que conseguem sobreviver num clima difícil. E também vimos aí, para fechar, entre aspas, aí, uma reflexão sobre o pensamento de Milton Santos sobre a desigualdade social. Então esses foram os temas que a gente trabalhou ao longo dessa atividade número 1. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu deixei lá para vocês uma reflexão, então depois dá uma olhadinha lá nos slides.
Nos vemos na próxima aula, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!